Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem-vindo a todos. Hoje nós estamos no último dia da AI Week. Essa que é uma parceria com a IBM. Nós já tivemos alguns eventos durante a semana e temos um tema bastante interessante hoje. Eu vou comentar um pouquinho mais com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Moura, sou Head de Educação na i2AI. Aqui estão os nossos contatos para quem tiver interesse em se conectar no LinkedIn, quem tiver alguma dúvida em relação aos cursos ou dúvidas sobre o evento em geral, fiquem à vontade para entrar em contato, tá bom? Eu queria apresentar um pouquinho a i2AI. A i2AI ela é um hub para esse ecossistema de inteligência artificiais. O nosso principal objetivo é conectar os profissionais da área com as startups que têm soluções de negócios, com empresas de tecnologia, empresas que necessitam de soluções na área de inteligência artificial, e conectar isso também com as universidades, fundos de investimento, governo, enfim, conectar todas essas pontas para que a gente consiga difundir cada vez mais a inteligência artificial dentro do nosso país, ok? Bom, a i2AI, ela, no intuito de divulgar e de promover o conhecimento, nós fazemos uma série de eventos. Neste ano nós tivemos os Unicórnios Empoderados, que foi um evento presencial, o Mundo Financeiro com Inteligência Artificial em março. Tivemos a nossa primeira maratona online de inteligência artificial. Enfim, durante esse momento conturbado que a gente está vivendo, nós também tivemos que nos reinventar. Fizemos um evento de inteligência artificial em tempos de crise. Teremos a segunda maratona em Portugal e mais alguns eventos que eu vou comentando ao longo do percurso aqui, tá bom? Bom, falando um pouquinho do próximo evento que a gente vai ter, o Simpósio de Inteligência Artificial. Esse é um evento em parceria com a USP. O nosso site ainda não está no ar, então a partir da próxima semana vocês já vão poder se inscrever no evento. Ele inicialmente era um evento presencial. Nós vamos fazer ele online, né, nessa edição. Nós já estamos na terceira edição e serão 2 manhãs, das 8h30 às 13 horas, ok? Então, na próxima semana, vocês já poderão se inscrever no nosso site. Nós teremos alguns cursos já programados para as próximas semanas. No dia 10 de julho, eu vou ministrar um curso de pitch para empresas de tecnologia, para nossas startups, empresas que trabalham com inteligência artificial, como melhorar a comunicação, seja para um pitch voltado para o investidor ou um pitch de vendas. Eventualmente as empresas estão focadas no mercado B2B, então a ideia é passar um pouquinho dessa comunicação, dessas duas formas de comunicação. Para quem tiver interesse, está aqui o QR Code, pode escanear a tela. Nós teremos no dia 22 a 25 de junho um evento com o nosso presidente, Alexandre Del Rey, é um evento de introdução à inteligência artificial aplicada aos negócios. Esse é um evento no modelo online, mas presencial, tá? Então ele não é um evento gravado. Nós fecharemos algumas turmas, então por isso nós temos algumas vagas limitadas. Teremos também um workshop de transformação digital com Alexandre Del Rey no dia 15 de julho. Ele é um curso que fala não só de inteligência artificial, mas de toda a transformação digital, dos processos, de como gerir as pessoas, de outras tecnologias que não só a inteligência artificial. E também é um evento online e ao vivo, ok? Então, aqui o link do evento. Para quem quiser se cadastrar, é só acessar o nosso site. Nós temos, esse é um curso que ele é um pouco diferente, ele é um modelo que ele é gravado, ele não é um evento ao vivo, que é a nossa trilha de inteligência artificial para negócios, onde nós temos o Alexandre Del Rey falando um pouquinho sobre como a inteligência artificial vem moldando o futuro dos negócios, e o nosso diretor comercial, nosso diretor técnico, Marco Lauria, falando um pouquinho sobre como iniciar, como construir projetos de inteligência artificial. A gente ainda está com uma promoção desse evento, hoje é o último dia, então quem quiser se inscrever,
novamente está aqui o link, tá? Esse, de novo, é um modelo diferente, ele é um modelo gravado, ok? Bom, a i2AI, a promover todos os eventos, nós somos uma associação que promove o networking, promove a discussão sobre a inteligência artificial. Então, nós temos dentro dos nossos associados grupos de discussões, né? Então, nossos comitês hoje estão voltados para a inteligência artificial aplicada na área de saúde, machine learning e inovação. Então, para todos que são associados e queiram participar desses grupos, aprofundar um pouco mais o seu conhecimento em inteligência artificial, fica aqui o meu convite. É só entrar no site da i2AI, nossa página de associados. E nós temos 3 modelos de associação. O associado individual, que é aquela pessoa física que quer estar mais envolvida, mais engajada nesse ecossistema, então pode fazer o seu cadastro como pessoa física, os associados startups e PMS e os associados corporativos, ok? Esse é o nosso time dentro da i2AI. Nós temos um time que vem atuando muito forte para tentar promover, para tentar trazer eventos cada vez mais interessantes. Nós temos 2 pessoas que ficam fora do Brasil, o Fernando em Portugal e o Thiago Novelli na Europa. E esse é o time que vem suportando todos esses eventos que vocês vêm acompanhando. Bom, essa semana nós tivemos já alguns temas, né? Já falamos de bots, já falamos de como a inteligência artificial pode trazer alguns insights para o consumidor, falamos de prevenção sobre fraudes, falamos da inteligência artificial na previsão financeira e gestão da demanda, né, de curto prazo, e hoje nós temos aqui o Cláudio Pinheiro, que vai falar sobre como criar novos produtos digitais utilizando inteligência artificial. Então, mais uma vez, antes de passar a bola para o Cláudio, mais uma vez eu convido você para que façam suas perguntas, utilizem o espaço de perguntas e respostas para colocar suas perguntas e vamos desafiar o Cláudio aí a trazer as melhores soluções para a gente criar novos produtos, ok? Cláudio, fique à vontade para se apresentar e fazer a sua apresentação. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Legal. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer a todos a honra de ter sido chamado para apresentar aqui. Eu agradeço a todo o time da IBM que me confiou essa tarefa difícil aqui de falar sobre inteligência artificial com tantos especialistas e agradecer o time da i2AI, que a gente admira o trabalho de vocês. Temos acompanhado o Lauria também, quando iniciou a fundação disso. Então, está sendo uma honra para nós. Eu vou iniciar aqui compartilhando uma das telas. Aqui. Vou compartilhar minha tela e iniciar a exibição do PowerPoint. Bom, imagino que vocês estão vendo por aí as telas. Okay? Sim, estamos vendo, Cláudio. Perfeito. Bom, vamos iniciar falando sobre novos produtos para o mercado digital, né? Contextualizando um pouquinho a nossa realidade. A tecnologia ela tem avançado tremendamente no mercado internacional e no brasileiro também. E os novos eventos que têm surgido têm nos levado a um avanço nesta situação de adoção da tecnologia. O grande ponto é que quando adotamos a tecnologia, nós temos em vista 2 observações que podem estar presentes aí nas grandes organizações. Uma é a digitização, né? Que é o processo, né, de você transitar algo que é analógico para algo que é digital. E a segunda seria a digitalização, onde eu uso a tecnologia para gerar reais mudanças na organização, né? A gente percebe que, devido à situação em que estamos vivendo, com um confinamento amplo sendo adotado em vários estados, nós podemos perceber que várias empresas elas conseguiram continuar operando a tal ponto que algumas
querem até reduzir os seus escritórios e continuar operando dessa forma, né? Obviamente sem confinamento, mas à distância. Enquanto outros tipos de negócio, eles tiveram uma dificuldade, porque eles têm um contexto muito analógico ainda, demandam muita questão presencial, e dificilmente isso vai mudar. O grande ponto é que a gente passa por um momento de transformação digital. E essa transformação, ela é muito ampla, porque no contexto tecnológico ela vai se apresentar, né, como o efeito total dessa digitalização da sociedade. Então, hoje em dia, ter a capacidade de se comunicar com os clientes de forma digital torna-se fundamental, mesmo para negócios que têm um cunho, entre aspas, mais analógico, como oficinas, como salões de beleza e outros tipos de negócio. Por quê? Porque a capacidade de comunicação digital permite alavancar esse tipo de atuação presencial. Pensando nesses contextos de transformação digital, indo um pouquinho mais além, a gente percebe então que todas as organizações precisam caminhar num contexto de crescimento desse alcance digital, ampliar o seu tipo de oferta de produtos e serviços, ou pelo menos a comunicação deles de uma forma mais prática, digital, transitar, obviamente, tudo que eles puderem do contexto físico para o contexto digital, e também pensar em produtos que possam ser digitais desde a sua concepção, na medida que o mobile commerce está crescendo de uma forma astronômica em todo o mundo, né? E, por fim, de forma também a criar serviços que possam ser compartilhados e integrados. Nós começamos a ver isso cada vez mais com as montadoras que, a partir dos seus apps, a partir dos seus sistemas, já tentam comunicar ao usuário de manutenções e revisões que podem ser feitas no seu veículo, e podemos ver isso aí cada vez mais sendo observado também por varejos e outras empresas que estimam o consumo que você vai ter daquele produto e geram alertas para você e até mensagens para nós, né? Indo nessa linha, o processo operacional, então, de uma transformação digital, ela vai caminhar no sentido de você ter comunicação mais rápida, de você integrar diversos setores da sua própria organização, de você ter uma transparência organizacional muito clara. E, por fim, de 3 pontos aqui que eu gostaria de ressaltar durante a minha apresentação, que serão as decisões baseadas em dados, o acesso a essas informações e a automação de atividades, de forma que os gestores tenham a capacidade, os analistas, tenham a capacidade de pensar em novas soluções e não de ficarem produzindo relatórios ou se debatendo em como explicar o que aconteceu. Tentar ir na causa das coisas. E, obviamente, tudo isso tem que ser de uma forma organizada e com um acompanhamento constante de desempenho. Então, aqui, nós fizemos e traçamos aqui um início do que seria o nosso cenário de atuação. Quando a gente pensa na tomada de decisão a partir de dados, se formos observar os aspectos do cliente, nós podemos observar que isso pode ser feito quando a empresa ela faz uma compreensão dos tipos de clientes que ela tem, a partir de uma segmentação do público, quando ela consegue fazer um monitoramento das redes sociais de forma coerente com o seu brand e com a sua missão, quando ela consegue realizar posteriormente um marketing de precisão, mandar a mensagem certa na hora certa para o cliente, com conteúdo adequado, quando ela consegue simplificar o processo de vendas, porque cada vez mais a gente está comprando via mobile. E, obviamente, quando ela melhora o atendimento ao cliente e torna mais conveniente, né, esse contato com o cliente, inclusive a identificação desse cliente no contexto de um mercado omnichannel, né? Então, percebemos que quando entramos no mercado digital, já devemos imaginar que as complexidades podem ser maiores, mas necessariamente devemos ter um ponto de partida. Algumas empresas confiaram na IBM para isso.
Aqui nós temos empresas que confiaram na IBM para transformar essa atuação nos mercados e as aspirações que eles tinham a partir do uso de inteligência artificial para gerar resultados para eles, né? Então, a Wunderman, a ExxonMobil, a KPMG, o JP Morgan Chase, né? A Enline, todas essas empresas, elas perceberam que precisavam entrar naquele tipo de tarefa de execução que era necessária para fazer a sua transformação digital, e dentro dessas tarefas, na questão de análise de dados, eles pensaram tremendamente no contexto da inteligência artificial. Usaram de recursos e de sistemas que a IBM tem, da expertise da IBM, e a partir daí, juntos, conseguimos construir retornos interessantes para cada uma delas. No final, vou falar do quanto também é o retorno médio de um tipo de solução, mas algumas economizaram mais de 40%, outras tiveram aumentos de 10 vezes na produtividade. Então, começamos a linkar a inteligência artificial, o seu uso, com a transformação digital que pode ocorrer nas organizações. O grande ponto é que nem todas as organizações são grandes. Aliás, a maior parte são organizações médias ou pequenas, empresas de médio ou pequeno porte, e tem dificuldade de como fazer isso. Bom, meu conselho de como isso pode ser feito é este, né? Nós podemos enxergar a execução das tarefas de uma forma analítica. Então, podemos partir de um princípio de replicar as tarefas que realizamos no nosso dia a dia, as tarefas que realizamos sempre, todos os dias, por nós mesmos, a partir do uso de algoritmos e recursos que vão executar essas tarefas. Mas como eu entenderia essas tarefas ou classificaria os algoritmos para executá-las? Então, vamos entender algumas tarefas que possam ser feitas analiticamente. Uma das tarefas pode ser feita analiticamente a sumarização, que nada mais é que um estudo sobre os dados e um resumo daquilo que estamos realizando. Outra tarefa seria a segmentação, onde eu estou trabalhando contextos, enxergando meus clientes, os grupos existentes. Outra seria a classificação, onde eu posso identificar oportunidades ou até identificar um cliente novo que chegou e oferecer um tratamento condizente ao seu estilo, condizente ao seu gosto. Outra seria estimação, onde eu posso avaliar os níveis de esforços que eu estou fazendo e verificar os níveis de retorno e calibrar esse tipo de ação. Por fim, posso criar tarefas de recomendação, onde eu escolho e recomendo produtos que são mais adequados aos perfis dos nossos clientes. E, certamente, uma das tarefas mais complexas, a de previsão, onde eu procuro prever o que vai ocorrer com base em dados históricos. Todos os dias nós fazemos isso. E quando enxergamos isso no contexto de empresa, nós respondemos essas perguntas diariamente, em uma ou outra, mas sempre temos que atender no nosso trabalho, independente do escalão em que estejamos na organização, nós devemos responder algum tipo de pergunta, tais como essa, que estão aqui na nossa frente. Então, ao observarmos isso, a ideia é que empresas pequenas possam passar a responder essas perguntas de forma que eles usem a inteligência artificial, que eles usem o contexto digital. Tá? Então, aqui, eu peguei uma pequena empresa como referência. Então, nós temos nessa pequena empresa dois personagens principais, o Dan e a Isa. O Dan e a Isa, eles têm eles têm uma origem onde alguns familiares possuíam comércios na área de varejo de roupas, da região. Alguns familiares da região do Bom Retiro possuíam comércios na área de roupas, por exemplo, no Brás, e a partir daí eles cresceram com aquela visão e pensaram em como poderíamos entrar e trabalhar no contexto de transformação digital. Como um exemplo simples, eles criaram um ambiente de comércio online, como algo exploratório para o seu dia a dia, para as suas realizações de testar o mercado digital. Então, eles criaram uma marca
né, ADBFF, né, Best Fashion for You, e a partir daí eles começaram a comercializar produtos no contexto digital e alinhar com o que era comercializado por outra parte de sua família no contexto real, físico. Né? O daí eles começaram a perceber que existia uma crescente aumento nas vendas digitais, mas eles queriam alavancar, eles queriam crescer mais. Então eles passaram a procurar algo que pudesse os auxiliar. Eles queriam implementar inteligência artificial. Quando eles pensaram nisso, eles pesquisaram, obviamente, e eles escolheram a IBM como seu parceiro no contexto de tecnologia e inteligência artificial. O grande X é que, como eles estavam fazendo esse experimento e a empresa tinha um cunho pequeno, eles não queriam gastar muito com isso. Né? E a gente pode imaginar, puxa vida, como que eu vou chegar na IBM, vou começar a interagir com a IBM é enorme, né? Tem milhares de funcionários no Brasil, atende grandes bancos, o governo e várias grandes empresas. Né? Como que eu vou fazer isso? Então, eles passaram a explorar os conteúdos da IBM no site e perceberam o seguinte, que eles queriam fazer de uma forma simples, direta, e a partir de uma proposta que a IBM já tem há mais de 10 anos de uma programação feita de forma visual. O Dan e a Isa queriam explorar a questão do conhecimento, avançando passo a passo, entendendo primeiro a lógica e depois avançando nos contextos tecnológicos. Quando a gente pensa nesse contexto, então, eles perceberam que um dos recursos da IBM, que já estava presente há muito tempo no mercado, era o de poder possibilitar a todos trafegar e criar análises, aquelas tarefas analíticas, de uma forma puramente visual. Então, aqui, a ideia é que você tinha ambientes que eram como se fossem folhas em branco, e nesses ambientes você conseguiria conectar as bases de dados, ou as planilhas, ou as tabelas que a organização deles tinha. Eles podiam simplesmente conectar essas bases e apresentar nessa folha em branco como se fossem ícones. Ao dispor essas informações como se fossem ícones numa folha em branco, eles perceberam que os principais insumos de inteligência artificial e de análise de dados tinham sido encapsulados, colocados em caixinhas, ali, né? No nosso caso, pequenos quadradinhos, ali, pequenos retângulos. E eles levavam esses insumos, essas técnicas, esses algoritmos, também como se estivessem desenhando um fluxograma. E a partir daí eles conectavam a base de dados à técnica e, apertando o botão play, como a gente usa hoje no Spotify ou em qualquer ferramenta de música, eles conseguiam, a partir daí, gerar os seus relatórios, gerar o resultado dos seus modelos, de forma que eles obtinham a resposta do que desejavam rapidamente. Esses relatórios e esses modelos eram exportados depois no padrão desejado e eram dispostos em dashboards, em painéis gerenciais que eles acompanhariam, porque o dia a dia deles era agitado, existia a questão do dinamismo e eles queriam acompanhar isso dinamicamente. Com isso, eles perceberam que os principais insumos nesse quesito de análise de dados, como data mining, né, que é uma exploração de dados, e dentro dessa data mining você tem a parte de preparação dos dados, o ETL, a carga, extração, transformação e carga dos dados, você tem o acesso aos ambientes de dados, DWs, você tem a exploração visual dos dados, que é o OLAP. Fazendo tudo isso, tendo a possibilidade de integrar tudo isso, eles gostariam de já ter os seus painéis que fossem gerenciais, mas mais do que isso, preditivos. De forma que eles pudessem estar um passo à frente da concorrência, que eles pudessem se prevenir, se precaver do que poderia acontecer no mercado. Então eles perceberam essa possibilidade. E dentro dessa possibilidade de você explorar simplesmente como um fluxo de tarefas, né, um fluxograma ali de ícones que você conecta, eles descobriram uma possibilidade. E aqui está um exemplo da possibilidade. Eles colocaram o Watson Studio no Google e aí clicaram, descobriram uma página, clicaram ali e voilá, eles acabaram de entrar no ambiente que disponibilizava isso para eles. Tá? Então,
Para isso, eles simplesmente colocaram isso no Google, Watson Studio, conectaram ali, criaram sua conta e já tinham seu acesso disponibilizado. Então, eles descobriram um ambiente que não cobrava para eles os seus usos, desde que até uma certa volumetria. Então, a partir deste ambiente, eles começaram a explorar as possibilidades. E ao explorar as possibilidades, eles propuseram uma visão inicial. A visão inicial deles era a seguinte: eu quero verificar o que impacta as minhas vendas, como eu aumento as minhas vendas. Mas, obviamente, existem fatores que podem impactar nesses resultados. Quando conversavam com os comerciantes da região do Brás, os comerciantes já sabiam de cor qual feriado vendia mais, sabiam como era o movimento em cada dia da semana, tinham noção de como isso funcionava semana a semana, mas eles não sabiam detalhar cada situação. Então, o Dan e a Isa resolveram fazer o seguinte: eles colocaram numa planilha, né, essas informações, como quanto eles gastavam de publicidade. E aqui vamos entender publicidade como coisa simples, tá? Palavras patrocinadas, por exemplo, onde eles gastavam 15 a 20 reais por dia, tá? Descontos que eram feitos no produto, que eram feitos o valor de desconto que variava entre 2 a 15% do valor do produto, né? Promoções onde você patrocinava banners ou você fazia algum tipo de vídeo, algum tipo de ação nos meios sociais, nas redes sociais. E, por fim, enxergar a questão dos produtos que eles tinham, que eram produtos no contexto de moda. Então, eles vendiam camisas, vendiam camisetas, vendiam vestidos, vendiam coisas que eles poderiam ter baixos volumes de estoque ou até nenhum, porque eles poderiam comprar e revender a partir da plataforma deles, e a partir disso gerar vendas a serem analisadas. Quando pensamos nesse contexto, eles partiram, e aqui é um exemplo da base de dados, eles já entraram no Watson Studio e carregaram suas bases de dados. Ao fazer isso, a base tinha muito mais informação, mas aqui eu estou mostrando um pedacinho da base. E aí aconteceu um grande evento, né? A gente passou a ter uma situação em que eles começaram a acompanhar as vendas deles dentro do Watson Studio, isso na sua versão Lite, que tem um aspecto gratuito, e aí eles perceberam que surgiu a questão do confinamento. Quando foi decretado o confinamento, mesmo o seu contexto tradicional de vendas diminuiu. E por que diminuiu se era para aumentar? É uma loja digital e teoricamente já está pronta para essa nova situação. Porque alguns tipos de produtos eram elementos básicos e não eram demandas primárias ali dos seus clientes. Então eles tiveram uma diminuição. As pessoas também ficaram com receio, começaram a guardar mais dinheiro. E aí surgiu algo para ser analisado. Eles tinham que estudar, então, como sair dessa crise, como trabalhar nesse contexto usando inteligência artificial. E aí eles começaram a navegar nos vários ambientes, começaram a criar as suas análises. Estudando um pouco de inteligência artificial, eles perceberam que existiam 3 grandes abordagens: a supervisionada, a não supervisionada e a aprendizagem por reforço. E eles pensaram, dentro da abordagem supervisionada, em criar modelos de estimação que soltassem predições do que eles deveriam fazer em função do contexto de marketing deles. Quando eles pensaram em todas as modalidades e usos, eles perceberam diversos tipos de modelos para prever demanda, conhecer o cliente, melhorar a performance, otimizar gastos, direcionar o marketing ou reter clientes. Então, eles passaram a usar o ambiente do Watson Studio. Então, com aquele ambiente que eles criaram, eles desenvolveram um projeto. E aqui eu estou mostrando passo a passo isso de uma forma um pouquinho mais rápida por causa do tempo. Então, nesse momento, eles criaram um projeto e aí eles começaram a agregar naquele ambiente todo um conjunto de bases de dados. A agregação é simplesmente você copiar ou arrastar a base para dentro do ambiente e ele carrega para você isso.
Posteriormente, eles foram direto no recurso de programação visual, porque eles não mexiam muito com programação ainda. Eles queriam usar IA, eles queriam fazer rápido, eles queriam proporcionar isso. Então, eles clicaram ali, criaram um ambiente de modelagem, e dentro desse ambiente de modelagem, que é feito totalmente na nuvem, eles começaram a realizar uma análise em ciência de dados. Percebam que agora nós vamos construir aquele passo a passo. Então, ele conectou a base aqui ao ambiente, trouxe a nossa folha em branco, e aqui ao lado esquerdo, nós vamos ter diversas caixas de ferramentas organizadas ali de acordo com a função. Então, eu começo a puxar, de acordo com a função, cada um desses ícones. Aqui nós temos um ícone que descobre automaticamente que tipo de variável nós temos, se ela é qualitativa ou quantitativa. Então, ao fazer isso... Eu estou fazendo uma gravação aqui, não posso agora. Perdão, alguns sons ficaram gravados. E aí, você tem aqui um conjunto de recursos onde a gente faz a análise e podemos, por exemplo, explorar a natureza dos dados. Então, com 3 cliques eu já consigo ali, com alguns cliques eu consigo rapidamente enxergar a natureza dos dados, as estatísticas descritivas que são informadas e até se existem casos extremos ou outliers na nossa base. Ok? Então, neste momento, nós fizemos aqui uma primeira análise e, posteriormente, nós vamos criar o nosso modelo. Para criar o modelo, eu tenho ali uma opção onde eu divido a base em treinamento e teste, conecto um dos diversos algoritmos ou máquinas de aprendizado que a plataforma tem, e feito isso, eu já estou preparado, já tenho as etapas construídas, clicando aqui no Running Flow, eu tenho aqui a minha saída e o meu modelo pronto. Ele já vai mostrar para mim, no caso uma árvore de decisão, qual variável é a mais importante, destacando o fato do evento, o evento externo que foi a decretação do confinamento. E, por fim, nós podemos ver aqui 2 divisões. Uma trilha que segue na parte superior com a situação do confinamento e outra trilha que segue sem a situação do confinamento. Né? Então, já temos até uma estimativa de como poderia ser quando o confinamento começar a diminuir algum dia. Uma forma posterior de mostrar o efeito disso, para quem não está acostumado a observar modelos, é simplesmente colocar os valores que foram preditos pelo modelo versus os valores que foram observados na realidade. E aí nós fazemos mais ou menos isso. Nós criamos aqui um gráfico onde percebemos em vermelho a resposta do modelo e em azul a realidade. O ponto é que não ficou perfeito. Poderia ser melhor. E tem tantos algoritmos, qual que eu uso? Então, dentro desta plataforma, você também tem um recurso de automodelagem. Então, existem recursos de inteligência artificial que nos ajudam a escolher quais são os melhores modelos. Então, neste momento, ele chamou um dos algoritmos, uma dessas caixinhas, que faz o quê? Ele testa diversos daqueles algoritmos presentes, parametriza cada um deles, elenca cada um deles numa sequência de qual é o melhor e qual é o pior, e gera para nós um resultado com os 3 melhores modelos. Então, se eu clicar aqui, eu posso ver os melhores modelos, os 4 melhores modelos, inclusive, que foram selecionados. Cada uma dessas letrinhas em azul é um algoritmo, e eles conseguiram fazer essa modelagem e observar o seu resultado. No final, a ideia era mostrar isso graficamente e até comparar um pouco com a versão anterior. Então, vamos mostrar graficamente essa comparação, e aí vemos aqui no final a nossa modelagem. Ok? Melhor que a anterior, acompanhando melhor as tendências e apresentando ali os resultados de uma forma mais rápida e direta. Então, esse é um exemplo de como podemos fazer isso visualmente, como podemos apresentar esse contexto, né? E no final, otimizando um pouco mais, nós podemos perceber aqui que todo aquele estudo foi feito simplesmente como uma conexão de peças de Lego, onde cada peça tem a sua funcionalidade e cada peça tem o seu impacto, certo?
Aqui no final, percebam que o modelo começou a capturar as tendências, só que revelou também algo preocupante. Neste momento aqui, estamos em confinamento, e esse confinamento continuando, ele derruba aqui as vendas deste comércio para um valor baixo, estabilizando em valores menores, mesmo digital, de um tipo determinado de produto. Bom, como eles enxergaram isso, eles perceberam que eles poderiam avançar agora na criação de modelos e no desenvolvimento de novas abordagens. E perceberam que dentro da plataforma que eles usavam, já estava preparado também para rodar com o que o mercado fala bastante, que é o open source. Então eles podiam usar agora linguagens open source, como R, Python e várias outras, além de recursos de aceleração disponibilizados pela IBM. E depois eles poderiam usar a própria nuvem, eles não precisavam ter computadores ou sistemas ou servidores embarcados na sua empresa. Podia continuar totalmente digital, escorando seus modelos usando recursos da IBM como o Watson Machine Learning. Com isso, eles conseguiriam explorar recursos como a linguagem Python, que é uma das linguagens mais usadas em inteligência artificial, e criar, dentro daquele mesmo modelo, todos os seus recursos e modelos em Python. Bom, eles até queriam fazer isso. O grande ponto é que não é simples iniciar logo de cara. Então eles pensaram em algo que estava presente na plataforma da IBM, a capacidade de autoaprendizado com máquinas de aprendizadas mais sofisticadas ainda, chamadas de Auto-AI, que iam simplificar as tarefas e que iam acelerar o tempo de entrega de cada uma daqueles modelos que eles queriam levar para a transformação digital. A inteligência artificial podia ser usada agora a favor deles no contexto de criar um experimento de inteligência artificial e esse experimento, sozinho, criar novamente os modelos e já colocar aqueles modelos em produção. Então, para isso, eles entraram em outro recurso da mesma plataforma, sempre rodando no contexto onde eles usavam os créditos que a plataforma carrega para eles, né? A plataforma carrega mais de 50 horas de processamento todo mês, gratuitamente, e disponibilizava, assim, uma forma deles começarem aquele estudo. Aqui eles escolheram o alvo e, apesar de ser uma plataforma automatizada, ela não é uma caixa preta. Ela é uma inteligência artificial onde você pode interagir. Você pode determinar que tipos de modelos vai usar, que tipo de métrica você quer de resultado final, e a partir daí você também pode determinar qual a complexidade, qual o nível de esforço que você quer que ela faça. Clicando ali, já temos tudo pronto e podemos deixar que a própria inteligência artificial construa para nós esses resultados. Percebemos, então, que ele vai construindo um passo a passo de uma análise e, a partir daí, ele vai apresentando para nós visualmente essas análises. Podemos perceber que, inicialmente, ele separa a base em treinamento e em teste, ou seja, guarda um pedaço dos dados para depois validar se aquele modelo ficou bom ou não. Depois ele escolhe os algoritmos e vai criando aqui embaixo, logo de cara, um painelzinho onde ele vai apresentar cada um dos seus recursos, cada um dos algoritmos. Isto é um exemplo onde você consegue visualizar o que a inteligência artificial está fazendo. E os principais processos de ciência de dados estão sendo executados aqui, na preparação dos dados, na seleção dos algoritmos, na comparação de modelos e na transformação de dados. São coisas que eles precisariam saber fazer. E aqui a inteligência artificial automatizada está fazendo para eles. Bom, dentro desse contexto, então, nós temos que as principais análises foram construídas, você tem aqui o melhor modelo como final, ele explica quais variáveis foram mais importantes e mostra o impacto, inclusive, dos feriados no negócio. Então, quando há uma alteração de um dia para outro para feriado, você já sabe que isso vai ter um impacto no seu negócio e aqui eles já poderiam mensurar isso e também projetar isso no futuro. No final, eles queriam instanciar aquele modelo na nuvem, de forma que gerasse um código, naquela linguagem que eu falei anteriormente, Python, automaticamente. Então, ao invés de eu ir lá e programar, eu gero o código automaticamente. Esse código vai ser apresentado para mim na própria plataforma, na nuvem. Ainda estamos trabalhando com ela no contexto sem custo, né? Aquelas horas que eu tenho de crédito.
e ele gera para mim todo o código explicado passo a passo e já deixando esse código pronto para que eu possa utilizá-lo na nuvem. Ou seja, basta eu colocar ali minhas credenciais e o meu modelo já está escorado no meu ambiente de trabalho. Então, pessoal, com isso, a IBM conseguiu conceber e disponibilizar para os seus usuários, do início ao fim, o que eles precisam, até num contexto de ambiente, numa camada que a gente chama de light, uma camada sem custo, para que os usuários possam usar soluções que vão desde a preparação de dados até o acompanhamento dos resultados finais, que seria o Watson OpenScale. Tá? Por fim, estar atento ao que acontece nas mídias digitais era importante. E se você combinar essas soluções, você pode se valer de recursos como esse, de explorar, dentro dos mais variados tipos de fontes, né, o que você deseja, e colocando ali, por exemplo, o e-commerce, ele busca nos sites de notícia as informações, poderia ser o nome da sua empresa, poderia ser o tipo de produto que você quer, e aí você acompanha as redes sociais e linka esse tipo de informação, o que está acontecendo no seu dia a dia. A ideia é essa, você tomar a decisão, agora sim, baseado em dados, de forma que você pode avançar. Bom, agora é com vocês. O Dan e a Isa conseguiram chegar, mesmo iniciando no contexto de microempresa, usando ambientes gratuitos e treinamento gratuito, está disponibilizado na nuvem. Vou deixar o link aqui para vocês. As médias empresas querem fazer isso também, só que elas querem implementar mais rápido e tem mais sistemas e querem fazer isso de forma integrada. Então, a gente indica, além desses ambientes, também o uso de serviços para iniciar. E, por fim, as grandes empresas. Bom, as grandes empresas elas já têm um outro aspecto. Nós temos uma plataforma exclusiva para grandes empresas. E, em geral, elas têm outras demandas de disponibilidade, de segurança, ou coisas assim mais complexas de integração. Então, você tem ambientes para isso. Uma das grandes soluções nossas é o Cloud Pak for Data, que junta tudo que eu mostrei e muito mais. Bom, resumindo, é uma disputa de influência entre as empresas hoje, a nossa batalha. Estar presente de alavancar-se perante o consumidor. Né? E a inteligência artificial, ela vem efetivamente para empoderar as organizações de forma que elas possam realmente criar cenários positivos para elas e gerar novos resultados. Né? Essas são várias empresas que também implementaram a IA com sucesso, algumas empresas que foram bem-sucedidas nisso. E aqui, se você é de uma grande empresa, esse ambiente de demonstração e de uso também está disponível para você. Ó. É isso aqui, Cloud Pak Experience, que te permite você usar num contexto mais amplo, um ambiente que permite analisar dados do início ao fim e até gerar no final a questão de como deployo isso para o meu cliente, como implemento isso nos aplicativos e no meu site. Tá? Se você quiser aprender mais sobre isso, tem esse site aqui, o cognitiveclass.ai. Se você colocar /cursos é melhor, porque senão ele vai entrar o .br, e aí esse .br não existe. Tá? E aqui você pode criar aqui os seus cursos e, além disso, você pode interagir aqui nos cursos, na verdade, e ganhar medalhas, badges, por cada um desses cursos. Tá? É um ambiente gratuito. Quanto que a gente ganha quando a gente implementa a inteligência artificial? O retorno é sempre alto. Geralmente se paga rapidamente, menos de 6 meses, e o ROI é sempre superior a 400%, e algumas vezes, muitas vezes mais. Tá? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço aí a oportunidade. Desculpa, o tempo é curto, então eu tive que correr um pouquinho. Obrigado, pessoal. Maravilha, Cláudio. Maravilha, maravilha. Parabéns, obrigado pela apresentação. Acho que a gente conseguiu entender como dá para criar novos produtos de uma forma visual, com vários recursos que a plataforma disponibiliza. Né? Eu vou buscar algumas perguntas aqui no chat. Eu vou combinar uma, que é do Rogério Chinem. Primeiro, qual que é a importância da inteligência artificial em um mercado cada vez mais digital? E num futuro onde as empresas passam todas elas a utilizar a inteligência artificial, qual que vai ser o diferencial entre elas? A criação de novos algoritmos? Bom, eu vou
Queria compartilhar a tela novamente, porque eu tenho uma Por forma de favor. explicar isso interessante. Tá? Isso aqui, vou escolher um slide específico. Deixa eu sair aqui. Pronto. Então, a importância da inteligência artificial hoje, eu diria que ela é fundamental, né? Todos temos que ter essa visão de que ela é importante. Mas como entender isso, né? A gente entende isso na medida que as empresas elas vão evoluindo, se tornando mais competitivas. Então, quando você tem inteligência artificial, você está sendo mais competitivo. Então, aqui é um exemplo de uma escadinha de competitividade. Quando você avança nessa escadinha, você está sendo mais competitivo. E aí, o grande X é que você está tornando-se também mais complexo a sua operação. A inteligência artificial ela começa a entrar aqui, ó, na explicação do porquê aconteceu, na parte de modelagem preditiva, o que acontecerá, na parte de mesclada com a modelagem prescritiva, como otimizar, né? Ele pode mesclar as duas. E, por fim, você pode avançar para um cenário de planning e uma modelagem cognitiva. Então, quando a gente olha as outras apresentações que foram feitas ao longo da semana, você pode perceber que eles tocaram nesses pontos. E a empresa que avança nesse caminho, ela vai ter inteligência artificial, isso vai fazer toda a diferença. O grande ponto é que não é tão simples assim. As empresas, em geral, elas não têm uma uniformidade. Cada departamento tem o seu grau de evolução, está em cada um dos pedaços desta escadinha. Então, eu diria o seguinte, vamos partir para cima do uso de inteligência artificial e o que vai fazer a diferença não é a criação de novos algoritmos, vai ser a criatividade e o empoderamento da força de trabalho de forma que todos os departamentos possam chegar no topo dessa escadinha. Isso vai fazer a diferença, todo mundo usar. Maravilha. E vou pegar aqui uma pergunta da Márcia Almeida. Qual que é o espectro mínimo de dados e quais os formatos necessários para se começar a utilizar todas essas ferramentas dentro de um novo produto? Bom, o espectro mínimo de dados neste contexto, nesse produto, não é problema. Eu posso trabalhar com os dados de vendas mensais ali, por exemplo, de 2 anos, ou seja, só 24 linhas, e começar com algo. Já dá para ter um modelo de estimação, né, que vai tentar explicar uma determinada variável, como, por exemplo, as vendas, em função do que eu investi em marketing, das pessoas que eu contratei, dos equipamentos que eu coloquei a mais na empresa, ou dos esforços que eu estou fazendo para promover meus produtos. Então, a quantidade de dados ela não necessariamente precisa ser uma volumetria grande. Tá? O que a gente pode observar é o seguinte, que hoje em dia nós estamos cada vez mais digitalizados. E quando partimos para a nuvem, quando digitalizamos nossos serviços, ou até mesmo quando tornamos de analógico para digital, nós estamos criando repositórios cada vez maiores. E aí, então, é interessante que você consiga também trafegar com grandes volumes de dados. E a proposta que eu estou mostrando para vocês também permite isso. Permite você fazer esses grandes volumes de dados. O ponto principal é como fazer as análises. E aí é mais uma questão do conhecimento do usuário mesclado ao poder da plataforma, a simplicidade da plataforma. Legal. O Wagner Sanches faz uma pergunta aqui sobre a estratégia, né, de quais são os aspectos que devem ser considerados para definir uma estratégia de implantação de IA na nossa empresa, né? Eu acho que você já tocou em alguns pontos dessa estratégia, mas se você pudesse fazer um resumo, quais são os principais que a gente tem que levar em conta na hora de implementar um projeto? Bom, inteligência artificial não existe sem alguns insumos básicos. Primeiro, são os dados. Então, a gente deve observar na nossa estratégia de implementação se temos informações para isso. O segundo é de nós termos pessoas capacitadas para fazer isso. Só que o capacitado aqui não é simplesmente ter um cientista de dados ou ter um programador. O capacitado aqui é criar uma forma de atuar em squads, onde você envolve a pessoa que é analista comercial, onde você envolve a pessoa do RH, onde você traz todos para juntos construírem uma solução. Então, primeiro dados, depois pessoas capacitadas atuando em squad. E segundo, obviamente, você ter o conceito
tecnológico, né? As plataformas que vão suportá-lo, né? E quando a gente pensa em ciência de dados, isso tem que ser muito bem feito, porque inicialmente a gente fazia como? Baixava um software na minha máquina, um Anaconda ali, né? Uma plataforma de programação e saía usando. Mas agora a gente tem governança de dados, a gente tem esse trabalho em squads, em equipe, a gente tem essa questão de lidar com diversos tipos de informações, de vincular com assistentes virtuais. Então, a escolha da plataforma tornou-se algo relevante. Então, minimamente, esses 3 pontos. Maravilha. O Maurício Castro, ele faz um comentário aqui que você apresentou uma forma muito fácil de construir um projeto, de usar a plataforma do Watson para construir um projeto baseado em inteligência artificial. E aí ele questiona se não é necessário ter o time de tecnologia, né, o time de TI, para trazer soluções mais duradouras, mais escaláveis. Então, quando é que eu devo usar? Né? Em que momentos que eu devo trabalhar sozinho, usando toda a facilidade visual que a plataforma tem? E em que momento eu tenho que ter equipe de tecnologia junto, trabalhando com as áreas de negócio para fazer um projeto de IA? Bom, a equipe de tecnologia tem se tornado fundamental hoje em dia no contexto de definição de plataformas e disseminação dessas plataformas, né? Eu não sei se eu busquei mostrar para vocês recursos mínimos disso. A IBM, como uma empresa de tecnologia, de serviços e de soluções, ela implementou naquela plataforma e também em outras que nós temos uma visão de quem é de negócio e de quem é de tecnologia. Então, lá dentro, você tem formas como escalar aquela solução, de como implementar os modelos, de como garantir a governança dos dados, de como já criar as equipes e trabalhar de forma integrada. Todo um conjunto de recursos e funcionalidades que essas plataformas têm, que eu não mostrei aqui por 2 questões. Uma é o tempo, né? E a outra, obviamente, é que são contextos mais de tecnologia, preocupações de tecnologia e nem tanto de usuário. Então, é muito interessante, né, responder sobre isso, porque eu diria o seguinte: a equipe de tecnologia ela sempre deve estar envolvida na definição final da plataforma, sempre. Por quê? Porque é ela que vai apoiar o usuário depois disso. Agora, o que as equipes de tecnologia têm feito hoje em dia é elas se anteciparem e buscarem trazer para esses usuários saídas como essa, recursos como esse, né? Como esse é um recurso na nuvem, várias empresas têm, por exemplo, chamado seus usuários para um desafio de inteligência artificial, entrando nessas plataformas na nuvem, que tem uma camada light, ali, uma camada, entre aspas, gratuita, e mostrando para as pessoas o que eles podem fazer. Então, percebam, a equipe de tecnologia vai à frente, abre o caminho, propõe algo e aí o usuário de negócios entra nas soluções desenvolvidas e gera esse tipo de visão, ganha visão e aí junto com tecnologia determina o que é legal, o que não é legal numa plataforma, o que eles precisam, o que eles não precisam. Então eu acho que é junto, né? Bacana. Acho que a mensagem principal que fica com relação a esse tema é se você está numa empresa onde os projetos são mais complexos, eventualmente são empresas maiores, né? Claro, faz todo sentido você trazer o time de tecnologia para trabalhar em conjunto. Agora, o que a ferramenta também permite é que empresas menores, com equipe menor, ou eventualmente empresas que não tenham uma equipe de tecnologia para atuar no projeto, elas conseguem iniciar a sua jornada rumo a um projeto de inteligência artificial com todos esses recursos visuais, né? Então, acho que o interessante é eu conseguir atender a todos os públicos de formas diferentes, com maiores ou menores complexidades, mas ainda assim trazendo informações relevantes e trazendo tecnologia interessante para melhorar os produtos, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui, temos uma pergunta do Rogério Andrade, que ele ele traz a questão do viés, né? Como é que a gente pode superar o viés, né? O viés está intrínseco nos nossos dados. Como é que a gente deve trabalhar para tentar minimizar, se é que é possível, eliminar o viés dos nossos dados?
Bom, eu achei fantástica essa pergunta justamente pelo quê? Hoje, eu vou mostrar só onde é, porque não dá tempo de mostrar como funciona, mas eu queria compartilhar aqui a tela só para mostrar onde é, né? Mas nós temos hoje, no contexto de tecnologia, né? A IBM ela é líder nessa detecção de viés, né? Então, se você colocar aí no Google o AI Fairness 360, você vai perceber que o combate, a detecção e o combate ao viés é algo muito sério. E aí você tem aqui, ó, ambientes que são usados em inteligência artificial justamente, por exemplo, para detectar viés, como racismo, como um determinado tipo de classe privilegiada, ou até um determinado tipo de situação que a nossa empresa pode estar passando, que está presente. Então, hoje, a gente tem isso sendo observado nos nossos sistemas. Aqui é um exemplo gratuito, onde você navega aqui nesses contextos. Tá? São 10 horas. E aí você navega dentro dele e você vai perceber que ele vai combater o viés. Né? Então, é um exemplo, uma página. Só que dentro daquela plataforma mesmo, existe uma solução chamada Watson Open Scale, que se integra aos modelos que você criou, e ela acompanha o modelo e detecta se o modelo está enviesando para um determinado grupo ou para um determinado tipo de situação. Ok? Então, já existem esforços de inteligência artificial para detectar e combater qualquer tipo de viés, seja um viés maléfico ou seja um viés que vai gerar perdas para a organização. Muito bom. Para finalizar, que a gente já está chegando aqui no nosso horário, a gente já bateu as 10 horas, né? Mas tem mais uma última perguntinha aqui que eu acho que é bastante interessante e aí eu queria que você respondesse para a gente concluir. O Maurício Castro coloca o seguinte: quais são os principais diferenciais do IBM Watson com seus concorrentes? Essa é uma pergunta muito interessante. Bom, o IBM Watson ele é uma das primeiras soluções a trabalhar o contexto de análise de dados não estruturados. A gente tem o uso de assistentes virtuais disparados pelo Watson, né? E você tem a plataforma do Watson sendo vista como líder no mercado. Por quê? Porque ela entende melhor como as pessoas conversam, ela tem essa facilidade de programação visual realizada, ela tem recursos adicionais de análise de dados implementados e ela tem algo que só a IBM tem. A IBM ela atende desde o contexto de mainframes até ambientes na nuvem, em nuvem híbrida, e de forma compartilhada, ele pode rodar em qualquer tipo de nuvem. Então, eu diria que essa flexibilidade, essa capacidade analítica, esse poder de integração, esse conjunto de recursos que estão sendo sempre implementados, seriam diferenciais do IBM Watson. Maravilha. Muitíssimo obrigado, Cláudio. Pessoal, a gente vai encerrando aqui as perguntas e respostas. Eu queria só trazer dois recadinhos aqui para todos. O primeiro é que esses vídeos todos que a gente fez durante essa semana, no AI Week, junto com a IBM, eles estarão disponíveis no nosso canal do YouTube a partir da próxima segunda-feira, tá bom? Então, quem eventualmente não conseguiu assistir algumas dessas nossas aulas, poderá assistir durante a próxima semana. Os eventos ficarão abertos no nosso canal. O segundo se a gente ainda tem algumas perguntinhas aqui que não foram respondidas, mas a gente vai responder todas as perguntas que foram feitas durante essa semana e que eventualmente a gente não respondeu no vídeo, tá? Então, se você tem mais alguma pergunta que você queira fazer, entra na nossa página, na página do evento da AI Week. Lá tem um formulário para você enviar suas perguntas e a gente vai tentar responder todas elas e disponibilizar para todas as pessoas que estiverem cadastradas no evento, tá bom? A gente tem o e-mail de vocês e essas respostas serão encaminhadas para lá, tá bom? Eu queria mais uma vez aqui agradecer a IBM por nos proporcionar essa semana de conteúdo extremamente rico, agradecer a todos os painelistas por aceitarem os nossos desafios, né? A gente colocou em alguns momentos vocês em saia justa, mas eu acho que essa é a melhor forma da gente conseguir contribuir
com conteúdo de muita qualidade e trazer ferramentas, né? A gente fala muito de inteligência artificial voltada a negócio e a gente precisa também olhar como implementar, né? E aí desmistificar um pouco cada uma dessas regras que a gente tem, de que às vezes inteligência artificial é uma coisa complexa, é uma coisa difícil, a inteligência artificial é cara, a inteligência artificial é para empresas maiores. Não, a inteligência artificial ela é para todas as empresas, ela está extremamente acessível. Aqui a gente teve diversas demonstrações durante essa semana que a plataforma do IBM Watson consegue proporcionar para vocês. E então, pessoal, agora a gente pensar nos projetos, pensar nos problemas e como a inteligência artificial pode ajudar vocês a resolver esses problemas dentro do seu dia a dia, tá bom? Mais uma vez agradeço aqui. Cláudio, muito obrigado por disponibilizar seu tempo hoje e ficamos por aqui, pessoal. Eu Forte agradeço. abraço. Obrigado, parabéns a todos aí pela AI Week.